Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, por esta graça que o Senhor tem nos proporcionado. Pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos erros e pecados, falhas cometidas em pensamentos, palavras ou em obras. Sabemos, ó Pai eterno, que nada somos sem a presença do Senhor, nada podemos fazer sem a bondade e a graça do Senhor, ó Deus, e é por isso que nós buscamos uma vez mais. Dai-nos forças, ó Deus, dai-nos direção, ó Pai amado. Não permita que o inimigo venha roubar a nossa atenção, venha roubar a nossa paz, a nossa alegria, mas que possamos viver o sobrenatural do Senhor. Deus eterno, tenha de compaixão de nós, que, ó Deus amado, não venhamos ser apenas ouvintes ou telespectadores, ó Pai, da Tua palavra, mas que nós possamos viver o sobrenatural, a verdade do Senhor. Toca, meu Deus, quantas vidas estão enfermas, estão sofrendo neste momento, estão hospitalizadas, acamadas, quantos, ó Deus, já estão sem esperança que o Senhor possa estar providenciando, ó Deus, a solução, a resposta nesse dia. Colocamos diante do Senhor, colocamos nas mãos do Senhor, ó Pai, e temos a certeza de que só o Senhor é Deus e não há outro igual. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos, ó Deus, livra-nos de nós mesmos, das nossas falhas e pecados, e garanta-nos uma semana, um dia de paz, um dia de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, você que está chegando agora, você que acompanha aí através das redes sociais, muito bom dia, seja bem-vindo, que a paz do Senhor alcance o seu lar, a sua casa, a sua família. Juntos vamos além, juntos vamos avançando, e assim o nome do Senhor vai sendo exaltado, glorificado. Hoje nós temos aqui culto especial, culto de oração, onde estaremos orando, clamando a Deus, e também temos aí uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família. Temos a transmissão do culto aí em prol a Então você venha participar, você que gosta desse projeto, você que está aí e gosta de auxiliar, de ajudar este projeto assistencial, venha participar conosco deste culto poderoso na presença do Senhor. Tem palavras, tem louvores, tem aí a busca pela presença do Senhor, e você é nosso convidado especial. E estamos aí dando prosseguimento ao Manhã com Deus. É momento em que nós temos aí para aproximarmos do Senhor. Nós sabemos que os dias hoje estão corridos demais, estão muito acelerados, e não estamos tendo muito tempo para nada. E como, voltando aqui à questão das crianças, nós podemos ver, as crianças estão crescendo muito rapidamente. Se nós formos observar aí crianças da geração 2000, 2008, a gente, 2008, é criança ainda, não, já estão maiores de idade, o tempo está passando muito rápido, as coisas estão aí evoluindo. Veja que se nós formos observar crianças aí de 2005, já estão com 25 anos, e nós estamos vendo o tempo passar, o tempo ir embora, já estão com 20 anos, na verdade, né? Mas, veja, 2005 parece que foi ontem, parece que foi há pouco tempo atrás, e não é. Se nós formos analisar aí, as crianças já estão avançando, evoluindo. Crianças de 2008 já não são crianças mais. E na nossa mente, veja, o tempo está tão rápido, está tão acelerado, que na nossa mente, 2008 continua sendo criança, mas não é, já está avançando. Então aproveite para curtir aí aquela pessoa que está do seu lado, porque o tempo está indo tão depressa que a gente não está aproveitando nem para curtir a família. Hoje, principalmente com o aumento da tecnologia, a mesa de almoço, de jantar hoje, as pessoas estão com a conexão, já não há mais ali um diálogo. Muitos hoje já conversam dentro da própria casa, da própria residência, por mensagem. É simples gritar um ao outro, de um quarto no outro, mas não, é por mensagem. Então veja que o tempo está passando muito rápido. Crianças, por exemplo, quando você vê essas crianças hoje, rabisca a parede aqui, corre para ali, mexe aqui, daqui a pouco você sente saudades desse tempo, porque ele não volta mais. Então aproveite hoje, aproveite sempre, e Deus, ele continua abençoando a sua vida, a sua família, para ver
uma experiência própria. Parece que o Asaf, ele tem muito tempo, que não nasceu ontem, mas hoje já está aniversariando de novo. Mais um ano se vai, mais um ano de vida, graças a Deus, com saúde, com muita força, mas o tempo já vai indo embora, já são 3 anos. Então, observa, tem que aproveitar cada passo, cada momento. Hoje a gente fica lembrando ali, recordando daqueles momentos pequenos, aquela bagunça, aquela pirraça, e hoje até falta da pirraça a gente sente, mas são coisas que não voltam mais atrás. Então fica aí até o nosso parabéns ao nosso pequeno Asaf, que já vai, pequeno não está tendo nada, o tempo está indo embora. Mas aproveite as oportunidades, as chances que Deus ele tem concedido para você que acompanha nesta manhã, acompanha nesse dia aí, 8h45, e aproveite. Você pode estar enviando aí a sua mensagem, envie aí nos comentários, você que acompanha pelas redes sociais, deixe aí nos comentários como está o seu dia, como está esta manhã. Hoje é uma manhã bem fresca, uma manhã aí maravilhosa, em alguns lugares aí chega a fazer até frio, a situação está boa. Para quem gosta de dormir até mais tarde aí, está excepcional, excelente, já aqueles que precisam sair cedo de madrugada, aí já é mais complicado, mais pesado, tem pessoas que precisam sair aí 2, 3 horas da manhã, aí o frio está soprando mesmo. Mas assim, nós vamos agradecendo a Deus. Hoje nós vamos observar, dando aí prosseguimento ao livro do profeta Jeremias, nós vamos observar algo que hoje a gente tem visto muito. Pessoas até chegam a dizer: olha, crente, ele não pode passar por lutas ou por problemas. O cristão, se ele está passando por luta ou por algum problema, é sinal de que ele está com algum pecado escondido, com algum transtorno, alguma coisa de errado, alguma coisa. Sempre tem uma argumentação, sempre tem aí um jeitinho, na tentativa de justificar o injustificável. Esta é a realidade. Então nós vamos observar acerca aí do profeta Jeremias e tudo aquilo que ele passou. E claro, é evidente, ora, se o sofrimento é porque está em pecado, qual seria o pecado do profeta Jeremias? Qual seria o erro que Jeremias teria cometido para ele estar passando por tudo isso, por tudo aquilo que acontecia na vida dele? É algo que você precisa estar analisando, pensando no decorrer desse dia. Quando você abre aí a sua Bíblia em Jeremias, o profeta Jeremias, um profeta que passou por maus bocados, não foi fácil a vida dele. O profeta Jeremias, no capítulo 20, irá nos mostrar aqui acerca da profecia contra aquele homem que colocou o profeta no tronco, ou seja, feriu o profeta, machucou. Hoje muitos cristãos falam: não, porque ser crente é muito fácil, ser crente não é simples não. Então veja, Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou Jeremias do tronco. Veja que aqui o profeta Jeremias ele estava sendo punido, não é porque ele estava dizendo mentiras ou alguma coisa, não, muito pelo contrário, é porque Jeremias estava dizendo exatamente a verdade. Só que havia um grande problema, porque quando Jeremias ele falava a verdade, isso atrapalhava o comércio da fé, se é que nós podemos utilizar isso. Por quê? Porque os sacerdotes daquela época, veja que aqui não foi nenhuma pessoa de fora, não foi o rei que mandou ali surrar a Jeremias, não foi não. Foi um sacerdote, um homem que deveria ali zelar pelas coisas de Deus, principalmente tendo amor e demonstrando este amor. Não, foi o pior deles. Foi terrível, porque ele era filho do sacerdote que era presidente
na casa do Senhor. Então, observa aqui que era alguém que estava envolvido na obra, envolvido na casa. E hoje também nós vemos muito isso. Não mudou muita coisa, não. Não está muito diferente, não. Por quê? Hoje o comércio da fé ele está muito grande, ele está tenebroso e acaba atrapalhando. Quando vem um homem, uma mulher de Deus anunciando a verdade, anunciando a palavra ali, as pessoas querem abafar, querem ali tirar fora, querem jogar para lá. Por quê? Porque a verdade ela abre os olhos das pessoas e muitas pessoas param de entrar nessa situação, nesse problema, e nós precisamos estar atentos a tudo isso e observantes a estas situações. Então veja que Jeremias, ele anunciando a verdade, ele pregando a verdade do Senhor, ele teve esse problema. Ele teve esta situação terrível na sua vida. E hoje também não é muito diferente disso. Quem prega a verdade, muitas das vezes é atacado, é afligido, muitas das vezes ele é humilhado, tentam silenciar, tentam calar, mas o importante é a verdade, ela precisa ser dita. Neste caso, Jeremias, além dele apanhar, ele foi amarrado no tronco e deixado ali de um dia para o outro. No outro dia é que foi desamarrar. Só que aí vem um grande detalhe. Observa que no dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho, todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os seus tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás, e serás sepultados, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Então, observa que o comércio da fé ali era muito grande. Essas profecias que esse povo dava aqui, esses profetas, esses profetas aí davam, eram profetas fajudas, falsos. Deus não estava nem aí para esse povo. Deus não estava levando a falar aquilo, mas o povo queria era isso, o povo gostava era disso. E havia uma punição para eles. Haveria ali uma retaliação contra esses profetas fajudos. Ao invés deles aceitarem a verdade, eles optavam muito mais ali ouvir mentiras, boatos, ouvir ali coisas que não tinham nada a ver com a realidade, com a grande verdade. Se nós formos observar hoje, por exemplo, há muitos assim, que correm apenas atrás de profetadas, optam aí receber, querem só profetada para a vida, não querem buscar a Deus de verdade, não querem receber a palavra do Senhor. Há muitos hoje que infelizmente chegam a pagar absurdos, valores exorbitantes aí, para poder receber um recado de Deus. Ora, que dia que Deus cobrou para poder passar algum recado? Que dia que Deus, para começar, Deus nem recado ele passa, porque quem dá recado, Deus ele passa ali profecia, ele avisa, ele mostra aquilo que é necessário na vida. Agora, o problema é que o povo, eles estão, para evitar de pagar na oração e no jejum, eles optam tirar dinheiro do bolso para poder, é tanta coisa que a gente vê que é só a misericórdia do Senhor. Para você que acompanha aí, às vezes você já viu, se deparou com isso, ou às vezes vai se deparar ainda, há momentos em que o negócio chega a ser tão
dá a gente até medo de falar, mas o negócio sai tão fora de controle que às vezes você põe por aí, pela internet afora, às vezes tem 5 pessoas assistindo e eles, Deus está me revelando 10 pessoas, mas só tem 5 assistindo. Na onde que estão essas outras 5? Como que Deus ia errar uma conta se fosse Deus realmente que estava falando? Então nós temos que estar atentos a essas coisas. Hoje, infelizmente, o comércio da fé está muito grande. Muitos estão aí utilizando da fé dos outros, da boa vontade das pessoas, para poder simplesmente arrancar dinheiro, retirar dinheiro. Aqui não é diferente. A própria fé do povo ali, que havia já se corrompido, estava induzindo os próprios aqui, nesse caso, os sacerdotes, os homens ali, que eram para cuidar da casa do Senhor, eles também foram ali, entraram nessa onda, entraram nessa situação e acabavam ali revelando só o que o povo queria ouvir, só a palavra mansa, a palavra tranquila, e era tudo que o povo queria para continuar nos seus pecados, continuar nos seus erros. Então, fique atento a essas coisas, tome cuidado com esse tipo de situações. Ora, se tem 5 pessoas assistindo e tem 10 pessoas reveladas, tem alguma coisa, tem alguma coisa fora do lugar. Alguma coisa não está batendo. E quando Deus tem de falar, Deus ele não vai ficar fazendo rodeio. É um negócio, Deus está falando aqui, mas agora, não, vamos esperar um pouquinho. Peraí, Deus, usando o profeta aqui, o profeta acabou de sair do tronco ali, tinha apanhado, tinha sofrido, já imediatamente falou, quer saber de uma coisa? Você vai ser destruído. Os seus amigos vão ser destruídos também. Porque vocês estão profetizando falsamente, vocês ainda estão machucando aqui o profeta, então pronto, vocês já sabem o que vai acontecer e é desse jeito. E é assim que funciona. Então não precisa de ficar com muita frescura, com tem coisas que ultrapassa a ótica do ser humano, parece brincadeira. E às vezes a gente tenta até entender como que o povo cai nisso. Quando a gente para a fundo para observar, de uma nova ótica, uma visão diferenciada, a gente entende exatamente o que Jeremias estava passando, o que Jeremias estava sofrendo. Por quê? Porque hoje a gente vê a mesma coisa acontecendo, a mesma coisa ocorrendo, e são normalmente os lugares onde ficam mais cheios, os lugares onde enche de pessoas, principalmente quando se tem que comprar a bênção, é algo que não dá para entender isso, é algo que não dá para explicar. Quando se pode, se tem de comprar a bênção, parece que enche mais. Você dá 100 que você vai ganhar 200. A pessoa entra a palavra nós vamos afirmar: de graça recebei, de graça dai. É simples isso. Se você for pegar o caso de Pedro ele não cobrou 1 centavo quando aquele paralítico ele foi curado. Jesus ele não cobrou 1 centavo quando ele abriu os olhos dos cegos, levantou os paralíticos. Ele não cobrou nada. Ele não pediu nada, nenhum centavo, nada. Ele simplesmente curou. Ia além, ele só não queria que as pessoas voltassem a pecar, que não errasse de novo. Era isso. Agora hoje, para você receber uma cura, você tem que pagar um valor. Hoje, para você receber um milagre, você tem que deixar a chave do carro. Mas que isso? O comércio da fé, naquele tempo, claro, evidente, naquele tempo não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada, mas esses homens aqui, eles tinham regalias diante dos próprios reis ali, daquela época. Os sacerdotes, eles tinham se corrompido, que ao invés de eles cuidar das coisas do Senhor, já começou ali a entrar questões políticas no meio da ótica da fé. E quando começa essa mistura, quando começa essa bagunça, não dá certo. Não dá certo. Não funciona. Simplesmente isso. Não funciona. Quando começa a misturar. Quando começa a... Por quê? Porque chegou-se um ponto na fé, quando nós olhamos aqui no meio daquele povo,
E né, há tempos atrás também aconteceu isso, por exemplo, ali, período de Tertuliano, período de outros mais, onde o governo ele entrou para cuidar, para cuidar das questões da igreja também. Não deu certo. Não deu certo. Não funcionou. Por que não funciona? Porque as coisas de Deus é guiada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Agora, quando começa a entrar questões externas para a igreja, aí começa. Pode observar por aí o que isso ocorre. E era isso que estava acontecendo aqui. Os profetas profetizavam falsamente e o povo gostava, o povo amava. Mas nós vamos dar prosseguimento a isso após a identificação para aqueles que acompanham pela rádio nesta manhã. Maravilhas, muito bem, graças a Deus, que o Senhor já nos concedeu a vitória, já nos deu aí a paz, a bênção sobre cada vida, sobre cada coração. Para você que está chegando agora, estamos aqui hoje tratando um pouco sobre a vida do profeta Jeremias e também acerca do cristão. Tem muitas pessoas que alegam que o cristão não pode sofrer, não pode passar por dificuldades, não pode passar por lutas, por problemas, e isso não é bem verdade. E a própria vida do profeta Jeremias, ela é uma prova disso. Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí acompanhando, os irmãos que estão enviando mensagem. Deus guarde e proteja nesse dia. Nossa irmã Rafaela está sempre aí acompanhando, sempre aí ligadinha. Que Deus venha abençoar, dar forças hoje e sempre. E a paz do Senhor venha alcançar aí esta vida, esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos juntos buscando ao Senhor, vamos juntos aí clamando ao Senhor, porque nós sabemos que somente a graça do Senhor, o perfil Cristo, está acompanhando aí pela internet também. Que Deus abençoe nesse dia, que Deus abençoe nesta manhã. Você também pode enviar, deixar aí o seu comentário, deixar aí a sua mensagem nesse dia, nesta manhã tão maravilhosa, tão abençoada. Você pode participar através do WhatsApp, você que acompanha aí neste momento pela rádio, você que está acompanhando aí também pela internet, deixe aí o seu comentário e vamos juntos buscando a presença do Senhor Jesus Cristo. Temos os nossos irmãos sempre acompanhando, sempre ligadinhos nesta programação aí pela rádio, estão sempre aí aproveitando a oportunidade que Deus tem concedido. Seja muito bem-vindo e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Quando nós observamos a vida do cristão de tempos para cá, a Bíblia ela destacou claramente que o amor de muitos esfriaria. E hoje nós vemos que, de fato, esfriou. A grande realidade hoje é essa. De fato, o amor, ele esfriou. E junto com esse esfriamento do amor, nós podemos ver a oração, ela esfriou. O auxílio dentro da igreja, no geral, esfriou. A comunhão entre os irmãos esfriou, o apoio conjunto ele esfriou, ou seja, no geral houve um esfriamento muito grande. Hoje, se nós formos notar, principalmente em quesito Brasil no geral, embora tenha aberto muitas portas denominacionais, na realidade há um esvaziamento e um esfriamento espiritual muito grande. Era para ser o contrário, era para, quanto mais portas fossem abertas, era para ter mais salvação de almas, mas está acontecendo exatamente o contrário. Abriram-se muitas portas e, infelizmente, terrivelmente, é triste, nós temos até que apresentar isso, mas houve uma dificuldade generalizada. Se há tempos atrás, quando as pessoas estavam mais unidas, mais focadas, mais ligadas, havia mais conversão de almas, havia mais
batismos, tanto batismo nas águas, né, para aqueles que se convertiam, quanto também batismo no Espírito Santo. Você via crianças, jovens, adultos, idosos, todos ali cheios da unção, do poder de Deus, falavam em mistério. E hoje houve, devido ao esfriamento do amor, houve também esse esfriamento espiritual, e as pessoas hoje já não estão mais com aquele mesmo empenho, aquele mesmo foco, aquela mesma adoração que se havia ali no passado. Então nós estamos observando essa dificuldade e continuando, não é? Se continua desse jeito, nesse nível, acaba se tornando exatamente como aqui o caso, né, no período do profeta Jeremias, que houve um distanciamento muito grande de Deus e as pessoas tiveram que, infelizmente, pagar, né, ou arcar com as consequências pelas suas más escolhas, com as suas, os seus maus posicionamentos. É triste, mas é a realidade. Por causa do esfriamento espiritual, acabou trazendo essa dificuldade muito grande. Nós podemos observar o caso da Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra, ela chegou ali a exportar cristãos para várias partes do mundo, evangelizou muito, várias igrejas foram formadas naquele período, naquele tempo, e hoje é triste a realidade, mas já não tem nem sombra do que era antes. Hoje, infelizmente, há igrejas ali que são transformadas em bares, há outras igrejas que estão em ruínas, que já não faz nem lembrar mais do que já foi um dia. É triste, mas se continua no processo que já vai, o Brasil também já vai caminhando para isso. A Inglaterra teve vários exemplos de homens ali, de mulheres corajosos que de fato revolucionaram a sua época, revolucionaram ali no seu tempo, e que hoje, infelizmente, hoje não dá nem para lembrar como foi um dia. Nós poderíamos destacar também as igrejas no período do apóstolo Paulo, igrejas ali cheias, igrejas que mudaram, revolucionaram a geração, mas que depois acabaram. Se você for observar as igrejas do Apocalipse, também foram destruídas. Hoje apenas ruínas ou apenas lembranças do que foi um dia. E nós não podemos deixar que isso aconteça. São exemplos do que aconteceu. E hoje nós conseguimos notar isso, observar isso, que há muitas portas abertas, mas há pouca salvação de alma. Esta é a realidade. Há pouca transformação de vida. Há muitas pessoas que já até mudaram o significado da própria palavra do Senhor. Venha como está, permaneça do jeito que está mesmo, continua assim. Há outros que precisam fazer uma série de tentativas frustradas para poder segurar pessoas. Coloca lâmpada aqui, uma mega boate, forma uma série de coisas na tentativa de ver se atrai as pessoas, mas nem isso está resolvendo a situação, porque o problema vamos colocar, o problema no Brasil no geral não é a questão de você colocar isso aqui, não, é questão espiritual mesmo, é questão de que precisa de fato de um avivamento urgente, um avivamento necessário para ontem, porque se continua do jeito que está, não vai, as coisas não vão chegar onde deveria, as coisas não vão alcançar onde estava. Hoje, se você convida as pessoas para orar, as pessoas não querem orar, ou seja,
como a Bíblia ela mesmo afirmou, né, com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Nós observamos o esfriamento, nós observamos que reduziu drasticamente, mas houve a frieza na oração, a frieza na palavra, a frieza no louvor, a frieza entrou no meio da igreja. Hoje você já não vê mais crianças falando em mistérios como você se via antigamente. Hoje, veja a triste realidade, hoje existem casos isolados de crianças que são ali renovadas, batizadas, transformadas. Mas nem os próprios pais hoje querem incentivar os filhos a buscar a Deus. Hoje é muito difícil você ver jovens nas igrejas buscando a Deus, porque as igrejas elas às vezes demoraram a acordar sobre a necessidade dos jovens. Houve, né, outros problemas, outros fatores, né, dizendo isso questão de igreja no geral, igreja para todo lado. Então veja que houve essa deficiência muito grande, como, né, no caso da Inglaterra ali, enquanto eles exportavam muito a chama para fora, acabou deixando a chama apagar dentro dela mesma. E hoje é a triste realidade também, que muitos estão deixando, né, estão exportando essa chama para fora, mas estão esquecendo de cuidar dos que estão de dentro. E o próprio apóstolo Paulo é claro acerca disso. Quando nós seguimos o conselho, né, do apóstolo Paulo, nós vamos entender. E nós devemos cuidar dos domésticos da fé, ou daqueles que estão à nossa volta, próximos a nós. Porque aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então veja a situação em que nós estamos, a situação em que nós chegamos. Isso é triste, mas isso é notório. Todos estão aí e podem ver. Se nós conversarmos com os mais idosos, nós vamos ver isso claramente, vamos ver isso aí mais firmemente. Houve um esfriamento, e com esse esfriamento houve um esvaziamento geral, e nós precisamos entender. Mas há algo que nos acalenta, de certa forma, porque na verdade, se você for parar para observar, nunca foi a maioria para Deus. Você já reparou que sempre foi a minoria? Se nós pegamos desde lá de trás, no período de Moisés, ou até mesmo anteriores a Moisés, vamos colocar aí no caso de Abraão. Nós sabemos que no caso de Abraão e Jó, eles tiveram ali basicamente no mesmo período, porém em pontos, em eras ali, em questões ali diferentes, mas eles basicamente foram próximos. Mas veja, eram poucos. O povo havia se afastado de Deus de uma forma tão grande que Deus ele separa Abrão e a sua família para poder dar prosseguimento, porque os demais já haviam se corrompido. Haviam alguns casos isolados, como Melquisedeque. Ninguém sabe explicar a origem do mesmo, como foi que ele teve esse conhecimento de Deus, como foi a situação. Ninguém vai saber explicar acerca desse Melquisedeque. Mas nós sabemos que foi um homem ali que, de fato, ele da geração, na época ali de Abraão, e que ele servia a Deus. Ele era servo do Deus Altíssimo. Então, pronto. Mas nós podemos observar que era minoria. No período de Noé também foi apenas Noé com a sua família que foram salvos daquele grande dilúvio. E o interessante da gente observar que mesmo no período de Noé, com toda aquela situação, com toda aquela coisa, ainda entrou na arca um que
tinha ali, não é, a sua situação meio que duvidosa, porque houve no meio deles um dos filhos de Noé que não era lá grandes coisas. Então veja isso, veja esta situação terrível, tenebrosa. Mas nós vemos no período de Abraão também a mesma coisa, eram pouquíssimos os que queriam de fato servir a Deus, viver para o Senhor. Nós vamos ver mais à frente a questão ali da travessia, né, do Mar Vermelho. Eram poucos os que de fato queriam estar com Deus. Haviam, por exemplo, ali a própria Miriam, irmã de Moisés, que ela era meio, né, controvérsia, falou demais. Então, sim, nós podemos observar que hoje também está da mesma forma, da mesma maneira. Os remanescentes que vão ficando. Os remanescentes, eles vão prosseguindo, eles vão avançando para chegar no céu. É quem for fiel até a morte, é quem for até o último instante, o último momento, e não só porque passou, não, é quem for fiel até o fim. Esse receberá a coroa da justiça. Então, nunca foi a questão da grande maioria. É isso que pelo menos a gente fica, né? É o que fica observando. Esta é a situação de hoje. E quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? É uma pergunta que a própria palavra ela nos deixa, ela nos faz. Como está a sua fé no Senhor? Como está a situação diante do Senhor? Já reparou? Veja aqui o caso de Jeremias. Jeremias, ele sofreu por amor ao nome de Cristo. Ele viveu ali uma situação terrível na sua vida e ele não desistiu. E hoje, infelizmente, tem cristãos desistindo porque não teve oportunidade para cantar, porque não participou do conjunto, porque ninguém chamou ele para... Ou seja, hoje, infelizmente, as pessoas estão abandonando a Cristo, trocando a Cristo por qualquer coisa, por coisas pequenas, banais, coisas sem sentido nenhum, sem valor algum, mas infelizmente estão trocando a Cristo por tudo, mas não querem Cristo. Esta é a verdade, não querem o Senhor. Se nós vamos ver, né, dando prosseguimento aí, o lamento do profeta, a situação do profeta não era nada fácil, não era nada boa. Você pode ver então: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor me tornou um opróbrio e ludibrio todo o dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. É interessante nós observarmos aqui o profeta Jeremias, ele no seu lamento, na sua tristeza, ele conversando com Deus, ele aqui dialogando com Deus acerca da sua situação. Por quê? Assim como Elias, ele chegou a passar por este processo, assim como outros também ali chegaram a passar por esta mesma situação, aqui está Jeremias também. Ele estava cansado daquela situação, porque ele gritava, ele anunciava para os povos o que estava para acontecer, o que Deus estava para fazer, e o povo não estava nem aí. Ele era motivo de piada, as pessoas riam dele, as pessoas humilhavam, as pessoas batiam no profeta. Ele não foi bem aceito no meio da sociedade, porque enquanto os outros profetizavam que Deus vai te dar bênção, vai te dar vitória, Deus vai te dar casa, vai te dar carro, Deus vai te dar tudo, ele tinha que dizer: olha, não é bem assim.
Se vocês não se converterem a mim, Deus vai te dar a espada. Deus vai te dar dor, é sofrimento. Se vocês não se posicionarem, Deus ele vai te trazer uma enfermidade aí, vai permitir que vocês morram pelas estradas afora, que vocês sofram perseguição dos que estão do lado de fora, vocês vão ser aí considerados escárnio no meio da sociedade. Enquanto Jeremias tinha que trazer essa palavra dura, pesada para o povo, os demais profetas que diziam ser profetas de Deus, mas que de Deus não tinha nada, continuava a iludir o povo, dizendo que Deus iria mudar o seu quadro. Não, Deus ele vai te abençoar. É a mesma coisa que nós vemos hoje, não há diferença nenhuma. É o mesmo que nós vemos hoje. Enquanto Deus envia homens e mulheres para dizer, olha, conserta a sua vida, muda a sua vida, tenha mais compromisso com Deus, tenha mais fidelidade a Deus, seja mais grato a Deus por aquilo que Ele tem feito, busque mais ao Senhor. Aí vem os profetas, não, Deus ele está me mostrando aqui que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar, é só bênção, é só vitória, mas não tem nada além disso. Não tem conversão, não tem transformação, não tem mudança de vida, não tem mudança de comportamento, continua sempre do mesmo jeito, como se nada estivesse acontecendo. Então o profeta ele estava cansado disso, ele já estava ali sofrendo demais por causa disso. Ele chega até a cogitar, Senhor, eu não vou fazer mais isso. Mas quando ele pensava em não fazer mais isso, veja, o coração dele então ardia. O coração dele é como fogo ardente, encerrando os meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Ou seja, ele não conseguia ficar sem anunciar a verdade. Por mais que ele tentasse mudar. É isso que acontece. Muitas das vezes as pessoas hoje elas querem adaptar a sua mensagem para ela se tornar mais palatável a quem não quer nada com Deus. Só que não tem como. Ou anuncia a verdade do Senhor, ou então vai ficar como os próprios profetas enganadores aqui. Veja, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem, pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. É interessante observar que até os amigos de Jeremias, eles queriam persuadi-lo a parar com aquilo, a sair daquilo. Quantas pessoas hoje também acontece a mesma coisa, são persuadidas a tentar mudar, a tentar, traduzindo, a tentar parar de falar a verdade e falar apenas aquilo que é palatável aos ouvidos do povo, é agradável aos ouvidos daqueles que estão à sua volta. Mas Deus ele chama, Deus ele sempre levanta um que de fato quer levar a palavra da verdade, que de fato quer viver a verdade do Senhor. Então, o Senhor, né, ele era com Jeremias, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Observe que Jeremias, ele aqui na sua revolta, na sua indignação, todo mundo na hora passa por isso, fica meio chateado com alguma coisa,
fica revoltado com algo. E aqui está o profeta, Senhor, permita pelo menos que eu veja eles passando por isso. Permita que pelo menos eu veja, porque eles têm me afrontado tanto, têm me machucado, me ferido tanto. É interessante que Deus permitiu, Jeremias. Se você for ver o final, né, do livro do profeta Jeremias, você vai ver que ele de fato viu tudo isso acontecendo. Não teve ali refresco, não teve nada disso, foi ali um negócio pesado. Mas veja que Jeremias ele já estava tão entristecido com a situação, tão abatido. Ele chega a cogitar, Senhor, para mim não dá mais, está difícil. Talvez é a mesma situação sua neste momento. Talvez é o seu caso nesse dia. Você também está pensando em desistir, em abrir mão. Senhor, já deu para mim. Mas entenda como Jeremias ele viu aqui. Ele mesmo chega a entender, quando eu pensei em fazer isso, eu não consegui. Algo ardia dentro de mim, eu precisava continuar. Eu precisava avançar. Veja que aqui, apenas nos capítulos iniciais, Deus ainda estava dando chance para aquele povo. Deus ainda estava dando oportunidade para aquele povo, porque, embora a sentença já estava sendo decretada àquele povo, você vai ver que no livro do profeta Jeremias, o Senhor ele vai constantemente dizendo ali, e sempre, de repente, se o povo se converter, mudar, tomar jeito aí, eu sou um Deus compassivo, eu sou um Deus de paz, de repente se voltarem a mim, eu deixo de trazer essa punição para o povo, mas o problema é que o povo nunca quis, não é diferente de hoje. O povo às vezes queria bênção rápido, fácil, quero bênção já. E não é bem assim que as coisas funcionam. Não é desta maneira que as coisas elas acontecem. Nós precisamos estar atentos a isso. E não para por aí, o profeta ele chegou numa situação tão terrível. Veja, o profeta Elias, ele também passou por isso, ele chegou a pedir a Deus, Senhor, não dá, para mim não dá mais, e Deus deu a ele um tempo ali para ele descansar um pouquinho a mente, para ele colocar a mente no lugar, e depois trouxe ele de volta até que ele fosse levado pelo Senhor. Mas veja que Jeremias, no verso 14, ele começa dizendo, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que deu a luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido, porque não me matou Deus no ventre materno, porque a minha mãe não foi a minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consuma de vergonha os meus dias. Então observa, o cristão também ele tem momentos na sua vida, às vezes você vê uma pessoa sofrendo, abatida, uma pessoa entristecida, desanimada, e você às vezes, não, mas essa pessoa, isso é fraqueza, não, isso aí é falta de Deus, isso é falta disso, é falta de oração, não é falta disso não. Essa pessoa, ela precisa passar por este procedimento. Falta de Deus, tá, mas Jeremias estava faltando Deus aqui, qual parte? Qual parte de Jeremias aqui que estava faltando Deus? Não, isso é falta de oração, tá, mas Jeremias não orava. Jeremias, será que ele não buscava a Deus? Ora, se Jeremias ele não buscava a Deus, será que hoje nós que estamos buscando? Jeremias que estava todo errado de pensar assim. Veja que o profeta ele estava exausto, ele estava cansado de toda aquela situação, ele estava cansado de tudo aquilo que estava ocorrendo à sua volta. Hoje não é diferente. Hoje nós vemos muitos pastores abandonando o ministério porque não aguentam a pressão. Hoje nós vemos ovelhas feridas
pensando em desistir, líderes desistindo, líderes de círculo de oração, líderes de uma série de coisas. Por quê? Porque quando mostram sinais de exaustão, sinais de cansaço, ao invés de as pessoas ajudarem, apoiarem, fazem como faziam com o profeta Jeremias. Ainda tenta ver se consegue derrubar mais rápido, para que a pessoa ela possa ali, às vezes, sair daquele lugar para poder dar lugar a outro. Enfim, tentam de todas as formas, de todas as maneiras, derrubar o irmão. Simplesmente isso. Todas as formas e maneiras para tentar derrubar o irmão. É algo que precisamos pensar hoje. É algo que precisamos analisar nos dias de hoje. O profeta ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele chega a amaldiçoar ali aquele que foi anunciar ao seu pai que o filho já tinha nascido. Ele estava sobrecarregado. A mente dele já não estava mais ali funcionando como deveria. Imagina um homem que ele simplesmente queria falar a verdade com o povo. Um homem que simplesmente queria mostrar para o povo a verdade. O que fizeram com ele? Tentaram derrubá-lo. Tentaram fazê-lo desistir. Hoje acontece muito isso. Muitos pastores desistem do seu chamado, desistem do ministério. Mas porque ele é fraco, é falta de Deus. Não, Jeremias também passou por isso. Não é porque é fraco, não. É porque muitas das vezes ele quer mostrar a verdade, a realidade, aí entra nenhum comprou. Entra numa situação difícil. Porque há muitos membros que não querem ouvir a verdade, aí começa a tentar puxar o tapete daquele pastor. É porque às vezes há muitas pessoas que não querem consertar a sua vida, e para não precisar de consertar a sua vida, aí preferem atacar o pastor. Aí corre para a rede social para falar mal do pastor. Aí corre, levanta calúnia, levanta difamação, levanta mentirada acerca da vida do pastor. Até que ele canse, ele desista. Aí sai a todo vapor para dizer: não, esse pastor era fraco demais, ele não conseguia. Não, se fosse olhar, Jeremias também era fraco demais. Jeremias também estava desistindo fácil, mas não viu o que Jeremias estava passando. O homem que apanhou. Um homem que ele foi ferido, um homem que foi açoitado, amarrado no tronco, sem necessidade nenhuma. E tudo que eles queriam era que exatamente ele desistisse, para depois dizer: está vendo? Falava que era homem de Deus, mas desistiu, parou. Está vendo? Não conseguiu. É triste, mas é o que nós vemos hoje. E não é um ou dois pastores, não, são vários pastores. Infelizmente, tivemos que ver aí a triste notícia, a reportagem de um pastor que ele não conseguiu. A mente dele saiu fora do controle. E ele mesmo atentou contra a própria vida. Então veja, não é porque era um pastor fraco, era com mente fraca, não é não. Porque Jeremias também passou por isso. Às vezes é falta de apoio daqueles que deveriam ajudar. Às vezes é falta de apoio daqueles que deveriam estar lhe dando suporte. Nós vemos um caso terrível de um pastor que foi preso injustamente, acusado de um crime que ele não tinha cometido. Teve a vida tirada ali dentro da prisão. Aí depois que ele teve a vida tirada dentro da prisão, aí chegam e dizem: não, eu fui forçado a falar essa mentira. Era tudo mentira. Ele não tinha feito nada contra a minha vida, só que o pastor já tinha sido levado. E aí? E o que acontece agora? Era isso que Jeremias ele estava revoltado. Porque ele dizia a verdade, o povo não queria. Ele dizia a verdade, o povo queria abatê-lo, destruí-lo. Agora o povo gostava daqueles que falavam mentira. Você está vendo o paralelo com o período de Jeremias e o período de hoje?
A mentira hoje ela está sobressaindo à verdade. Mas isso tem preço. Isso um dia vai ser recorrido pelo Senhor. E não tem para onde fugir. E assim como esse pastor, que Deus conforte a família, abençoe, os nossos sinceros aí sentimentos, por essa perda tão grande, tão terrível. Que Deus abençoe e conforte a família. Um homem justo que acabou ali sendo atacado violentamente, perdeu a vida. E depois que ele perdeu a vida, que foram dizer que era mentira, que ele não era nem para ter sido preso. Mas infelizmente esta é a triste realidade de hoje. Mas que Deus venha confortar a família, venha dar aí forças, os nossos sinceros pêsames aqui nesta manhã. Mas veja, é a triste realidade de hoje, é este que é o motivo, a situação que o profeta Jeremias ele estava. Maldito é o dia que eu nasci. Por que eu nasci? Por que a minha mãe não foi me ver no cemitério? Seria muito mais fácil. Por que a minha mãe não está grávida até hoje? Seria melhor ela continuar grávida até hoje, ao invés de eu nascer. Então veja a tristeza. Veja a angústia que estava no coração do profeta Jeremias. Então, você que gosta aí de ficar julgando a vida dos outros, de que não, por quê, leia a Bíblia mais. Leia a Bíblia e veja que homens de Deus no passado, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios da presença do Senhor, também tiveram momentos difíceis na sua vida. Então, às vezes, quando você vê um irmão, o seu pastor, às vezes ele está chorando, às vezes ele está triste, ao invés de você ficar apontando dele, não, mas esse pastor é fraco, esse pastor não, ajude-o, abrace com ele, ofereça o ombro amigo. De repente tudo que ele precisa ali é de alguém para auxiliá-lo, só isso. Você já reparou? Assim como o profeta Jeremias aqui, ele estava numa situação difícil. Hoje há muitos pastores que eles escutam a demanda, a dificuldade, a necessidade das suas ovelhas, às vezes de pessoas de fora, de outras situações. Mas e quem para escutar a situação do pastor? Quem para ouvir o que o pastor está passando? Ninguém para. Ele tem que ouvir e ele tem que entender. Mas e quem para ouvir ele quando ele precisa? No caso de Jeremias, quem parou para ouvir Jeremias quando ele precisava de alguém? Ele não tinha ninguém, ele era sozinho. Ele não tinha um ombro amigo, ele não tinha um abraço, não tinha nada disso. Chega-se um certo momento, ele cai nessa situação. Hoje é muito triste. A gente vê cheio de ingratidão, assim como aconteceu com o profeta Jeremias. Jeremias mostrando o caminho e aparece um povo ingrato, que ao invés de receber bem ali aquela mensagem de correção, optavam murmurar, criticar, xingar o profeta. Hoje também há muitos desta mesma forma. Você pode fazer de tudo por ele, não é algo que você fez. A ingratidão não é um problema seu, é um problema do outro, que ele não consegue agradecer por aquilo que você faz. E o mais triste do ingrato é a mesma frase típica: eu nunca te pedi nada. Você pode fazer de tudo, mas se um dia você precisar da ajuda dele, ele simplesmente vai dizer não. Ele simplesmente vai olhar para você e nunca pode. A verdade é, ele nunca pode ajudar o outro. Mas quando ele precisa, aí você é obrigado a estar ali ajudando. E o problema da ingratidão é sempre a mesma frase, é sempre a mesma conversa.
Não, mas então, fulano fez isso para mim, ele fez aquilo outro. Não, mas eu nunca pedi ele para fazer nada, ele fez porque ele quis. Ele fez, né? Então, este é um grande problema. Jeremias, ele não tinha apoio, não tinha suporte. E ele chega então a pensar: Senhor, para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Não faz nenhum sentido, não tem nenhuma... não precisava de eu ter vindo. Veja que esta era a dor do profeta Jeremias. E a dor também de muitos líderes hoje, pastores, líderes de círculo de oração, pregadores, cantores, principalmente quando se trata de liderança, a líder do círculo de oração, às vezes ela tem que orar pela vida de todas ali no círculo de oração, todas as pessoas do círculo de oração, mas às vezes não tem ninguém que queira orar pela vida dela. Às vezes, a pessoa que está na frente do trabalho, vamos colocar o trabalho com os jovens, ela ora pelos jovens, que Deus abençoe a vida de todos os jovens, mas às vezes não há um jovem que ore pela vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa se entrega, se dedica de fato ali a viver, e às vezes não há ninguém que queira se entregar e ajudar. Então, essa é a realidade. Assim como na vida do profeta, nós precisamos entender: crente, cristão, ele também sofre, ele também passa por dificuldades, ele também passa por momentos difíceis na vida. Então hoje, faça diferente, faça algo, mude, evolua, e pare a pensar neste momento. O que você tem feito para ajudar pessoas, assim como o profeta Jeremias, ele passou? O que você tem feito para auxiliar os que necessitam? O que você tem feito? Se pergunte nesse momento. Se pergunte nesse instante. Se você pode, envie uma mensagem, para a pessoa que está ali, às vezes, te auxiliando, de alguma forma, de alguma maneira. Que seja lá o seu líder espiritual, pastor, enfim, não sei quem é que está lá. Envie uma mensagem. Pergunte se ele está vivo, pergunte se ele está bem. Fala que lembrou dele. Faça algo diferente nesse dia. Faça algo, mude os hábitos, a rotina. Envie uma mensagem, por exemplo, lá para a irmã do círculo de oração. Pergunta a ela se ela está bem. Lembra dela na oração. Fala: irmã, estou orando por você aqui. Às vezes as pessoas precisam mais disso também, desse aconchego, desse apoio. Às vezes pessoas que dedicou a vida inteira na igreja nunca recebeu eu reconheço o seu trabalho. Nós temos que pensar mais nisso. Ao invés de sermos ingratos, aprenda a ser grato. Aproveita, hoje tem a rede social, tem tecnologia. Envie uma mensagem para essas pessoas. Às vezes o líder, você que é jovem, às vezes o líder do jovem, envie uma mensagem para ele. Você vai ver que ele vai ficar ali emocionado, vai ficar ali satisfeito com isso. Às vezes para o seu pastor, não sei lá, o seu líder, às vezes não é pastor que chama, cada um tem um nome diferente. Envia uma mensagem lá no ancião da igreja: irmão, estou lembrando o senhor aqui. Faça diferente, não viva apenas de palavras. Não, eu amo todo mundo, não, amar todo mundo, nem palavra, todo mundo, tranquilo. O problema é amar com atitudes, amar com gestos. Então demonstre isso, pelo menos numa forma de mensagem nesta manhã, neste momento. Manda lá uma mensagem: você está respirando hoje? Como é que está a situação? Vamos fazer uma oração junto aqui? Faça diferente. E assim Deus ele vai abençoar. O caso de Jeremias, se formos olhar aí
na ótica da medicina, é um sinal claro de alguém que estava entrando em depressão. Isso já era um quadro depressivo. Se nós formos olhar aí na ótica clara e evidente, né, se tiver aí até especialista nessa área aí, mas veja, isso já é um quadro de depressão que o profeta estava, porque não tinha ninguém com ele. Às vezes, é claro e evidente, nós não estamos aqui para julgar ou questionar acerca disso aí. Mas veja, ele era sozinho lutando contra tudo e contra todos. Então, é até uma forma de Deus nos mostrar, às vezes sozinho não vai resolver seu problema. Às vezes você precisa de alguém para auxiliar, para ajudar. Jesus escolheu 12. E na hora que ele precisou, os 12 fugiu tudo, correu para lá. Né? Então, aqui Jeremias também ele estava lutando para ver se ele achava mais alguém que se convertesse a Deus. E imagina se mais alguém se convertesse ali e mudasse de atitude, poderia ser um auxiliar de Jeremias que fosse ali ajudar. Então veja que Jeremias estava num quadro de depressão. Mas isso não é algo novo, principalmente com respeito à ingratidão, esses pontos assim, não é algo novo. O apóstolo Paulo, ele, através do evangelho, ele converteu pessoas que não está nem escrito. É tanta gente que foi convertida, ele abriu igrejas, ele administrou as igrejas, enviando ali obreiros, né, enviando presbíteros para poder coordenar, para poder dar ali prosseguimento. Ele evangelizava na cadeia, evangelizava na rua, dentro de barco, em todo lugar que ele ia, ele evangelizava. Morreu sozinho, não tinha ninguém do lado dele. Todos abandonaram ele. Morreu doente, sozinho. E não tinha o que fazer. Então essa parte da ingratidão, isso não é novo, não é de hoje, isso é antigo. Mas nós precisamos fazer diferente, ser e fazer a diferença. Faça isso hoje, através de uma mensagem, através de um abraço, através de um apoio. Abraça essa pessoa que está do seu lado aí, agradeça a Deus pela vida dela, diz, é muito bom ter você do lado, e Deus assim abençoe nesta manhã. Vamos ficando por aqui, que a graça do Senhor alcance o seu lar, a sua casa, a sua família. Amanhã, sexta-feira, permitindo Deus, estaremos de volta aqui com mais transmissão, sendo esta a vontade do Senhor. No sábado nós teremos aí programação, nossas jovens estarão aí fazendo essa transmissão, permitindo assim a graça, a bondade do Senhor Jesus Cristo. E no domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então você que está participando, gosta de participar aí, venha participar conosco, e assim o nome do Senhor Jesus, ele vai sendo glorificado. Você que está pelas redes sociais, ficamos por aqui, que Deus abençoe fortemente a sua vida nesta manhã, e você não se esqueça, ajude aí, para que seja enviado para o máximo de pessoas, curte, comente, compartilhe, somente assim vai alcançar mais pessoas, e também as plataformas elas vão aí entender que tem relevância, que tem pelo menos alguém aí que está ouvindo esta palavra. Forte abraço, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.